Muchas gracias, buenas tardes. Gostaria de agradecer ao Dr. Germán Fajardo Dolce por essa gentil invitação para estar aqui na Academia Nacional de Medicina de México. Não é comum encontrar uma instituição que tenha mais idade que a UPF, porque nós outros temos 121 e 2 anos já quase, pero encontramos aqui uma instituição que todavia é mais antiga que a UPF e que é um testigo de la importância que tem as ciências da saúde, a medicina, né, em nossos países de América Latina. Assim que felicito já, porque sei que o próximo ano vão cumprir 160 anos da Academia Nacional de Medicina de México e já envio um saludo muito especial a todos os acadêmicos e todas as pessoas que compõem essa instituição. Mira, o tema de falar sobre os desafios de saúde para a região de las Américas, estamos considerando tudo o que passamos pela pandemia. Eu creio que, primeiro, de reconhecer que vivimos em uma região que é uma das regiões mais inequitativas do mundo, não só as desigualdades entre os países, porque temos países ricos como Estados Unidos, Canadá, e temos países com uma vulnerabilidade muito importante como Haiti. Temos países que mais recentemente, como Venezuela, também se encontram em uma situação de muita dificuldade. Ou seja, mas também ao interior de cada país podemos verificar entre cidades, entre províncias e estados, uma desigualdade importante com grupos de populações que têm situações de vulnerabilidade muito importantes em todos os países da região. Assim que eu creio que quando miramos o que fazer em termos de saúde da região, temos que também ter uma mirada sobre a desigualdade para identificar as barreiras de acesso, o que necessitamos fazer para lograr ter o direito à saúde, que quase todos os países da região já lo puseram em suas constituições ou em suas leis, como transformar esse direito em uma realidade, tendo em conta toda essa diversidade que temos na região. Segundo, que temos um perfil epidemiológico hoje que é muito complexo, né? Porque na grande maioria de nossos países temos enfermidades transmissíveis que todavia persistem, incluso algumas que, eu creio, a carga já poderia estar mais reduzida se estivéssemos com a implementação de novas estratégias, com novas tecnologias, pero persistem enfermidades transmissíveis como a tuberculose, a VIH, os brotes de dengue, que esse ano, por exemplo, tivemos um recorde de mais de 3,5 milhões de casos de dengue na região, e sabemos que casos de dengue que foram identificados, estamos falando só de uma pequena porção, ao redor de 10% de casos, porque a grande maioria não foram registrados por os sistemas de saúde, porque são casos mais leves. Mas também temos um peso crescente das enfermidades não transmissíveis. E aí, quando falamos de enfermidades não transmissíveis, estamos falando não somente das enfermidades que seriam, que tendemos a expectativa de que foram crescendo, porque a transição demográfica dessa região é muito rápida, né? Estamos com uma crescente população de adultos maiores, o que tem um lado positivo, é porque com todos os avanços, acesso à água, saneamento, vacinação e outras intervenções, conseguimos reduzir a mortalidade na infância, que era uma mortalidade muito elevada em outros anos. Pero grande parte dessa mortalidade por enfermidades não transmissíveis seriam preveníveis com as ferramentas que já temos hoje. Estimamos que ao redor de 30% das mortes relacionadas com enfermidades não transmissíveis em América Latina e o Caribe são prematuras, né, são precoces e são preveníveis se tivéssemos uma atenção primária qualificada e com a capacidade de fazer a detecção, tratamento e controle de muitas dessas enfermidades. Pero também temos uma terceira característica, que são os temas da violência e os acidentes, como os acidentes de trânsito,
que además de ter uma carga importante em la mortalidade da região, também põem jovens que muitas vezes vão a requerer de terapia intensiva, de cirurgias e vão a se quedar com cuidados ao largo de toda a sua vida. Ou seja, também aí temos esse impacto. E há um quarto elemento importante que são os impactos de los meio ambiente, de câmbio climático em la saúde. Temos, e aqui me solidarizo muito com a população de México por lo que passa com o huracán que está na região de Acapulco, com uma devastação muito importante, mas isso passa também em outras regiões, e quando miramos os grupos mais vulneráveis, para todas as outras 3 causas que mencionei, também são mais vulneráveis para os impactos produzidos por el câmbio climático. Então, estamos falando de uma região muito complexa, com um panorama de saúde complexo, com a transição demográfica que já mencionei, e que, además, durante a pandemia subrayou e amplificou algumas características que devemos ter em conta agora, nesse processo de recuperação. Primeiro, me permitam falar de que a pandemia foi además de ser um problema, problema de saúde mais dramático que tivemos em mais de 100 anos. Tivemos em toda a região das Américas mais de 180 milhões de casos, e aí também é só a punta do iceberg, porque sabemos que muitos casos mais leves, não foram sequer registrados. Tivemos como 2,8 milhões de mortes, pero eu sei que meu grande amigo Rafael Lozano vai fazer o seu comentário de que, em verdade, a mortalidade foi muito mais importante em alguns países. A mortalidade registrada foi somente uma proporção de los casos que efetivamente morreram por Covid-19. Pero, además, também a pandemia produziu um impacto negativo em praticamente todos os programas prioritários de saúde pública. Tivemos uma redução ao redor de 15% em la vacunação de niños e niñas no ano de 2020. Tivemos em alguns países a mortalidade materna, também porque as mulheres embaraçadas eram um grupo de alto risco para formas graves de Covid-19. Tivemos em alguns países como se fosse um retrocesso de 20 anos, porque a mortalidade materna alcançou o doble da taxa que apresentava no ano 2019. Então, os impactos negativos foram sobre praticamente todos os programas, porque pessoas com câncer não tiveram acesso a diagnóstico e tratamento, pessoas com tuberculose, com VIH, com malária. Ou seja, o impacto negativo foi extremamente importante e temos que ter em conta no momento agora que nos preparamos para construir e reconstruir muitas das iniciativas e dos programas de saúde pública prioritários. A pandemia também agravou a situação de desigualdade social na região. Em muitos países, golpeou fortemente a economia, produziu impactos em crescimento da pobreza e da pobreza extrema. Se estima que ao redor se ocorreu um incremento de 7% na taxa de pobreza da região. Ou seja, o impacto foi um impacto tão importante que há que refletir bem como vamos agora que salimos da fase mais aguda da pandemia. O vírus todavia está aí, há que seguir monitoreando com uma vigilância forte, há que seguir vacunando, completando a vacinação de los grupos mais vulneráveis, mas também é o momento de pensar como vamos implementar todas as lições que aprendemos durante a pandemia. E creio que há algumas lições, ao menos 3, que creio que são muito importantes. Uma é que, a partir do reconhecimento que nadie estava preparado para responder à pandemia, nenhum país estava, nenhum organismo internacional estava. Isso eu creio que se explica muito porque trabalhamos em la planificação ou em las perspectivas para o futuro sempre com o que ocorreu no passado. Então, no passado, nos últimos 20 anos, as emergências de saúde pública de importância internacional que tivemos estiveram relacionadas com o coronavírus, como foi SARS em 2003,
MERS, em 2011. Era um coronavírus que produzia muitos casos graves, pero que não se transmitiam com uma velocidade tão grande, o que facilitava, de alguma maneira, seu controle. E tuvimos a pandemia por influenza H1N1, que, incluso o México, né, eu creio que sofreu bastante com o impacto econômico, incluso que aquela pandemia produzida no país, que se transmitia com muita velocidade, pero não produzia casos graves em uma quantidade que sobrepassava a capacidade dos sistemas de saúde em la grande maioria dos países. Com a Covid-19, tivemos as duas características ao mesmo tempo. Né, um vírus, o SARS-CoV-2, que se disseminava com uma velocidade tremenda, né, igual ou maior que de influenza, e ao mesmo tempo que produzia uma quantidade de casos graves que sobrepassava a capacidade de sistemas de saúde de países desenvolvidos. Recuerdem que naquela primeira ola de transmissão, em norte da Itália, que é a parte mais rica da Itália, os hospitais não alcançaram atender a los pacientes. Em Nova York, a mesma situação, porque a capacidade, a velocidade de transmissão e a proporção de produção de casos graves superava muito todas as planificações que se tinham para fazer frente a uma ameaça de emergência de saúde pública. Isso eu creio que é uma lição importante, porque, ao mesmo tempo que cada país deve fazer uma avaliação de que passou durante a pandemia, que funcionou bem, que não funcionou bem, para exatamente construir sobre esse aprendizagem e fortalecer a capacidade de detecção e de resposta temprana, em nível de cada país e também a nível global. Nós outros, a OPS, no ano passado, minha antecessora, Carissa Etienne, comissionou a um grupo de expertos para fazer uma avaliação independente de como o secretariado desempenhou seu rol durante a pandemia. Eu recebi esse informe e já estamos trabalhando internamente na OPS e fazer todos os câmbios em processos administrativos, em processos de entrega de cooperação técnica em situações de emergência, ou seja, fazer com que toda a aprendizagem que tivemos durante a pandemia se pueda aplicar em melhorar nossa capacidade de apoiar os países em uma nova pandemia, que não sabemos quando vai passar, não sabemos com que gravidade, mas sabemos que vai passar. Mas também estamos apoiando os países da região a participar no debate global. Nesse momento, há dois instrumentos importantes. Um são os câmbios no Regulamento Sanitário Internacional. Há um grupo trabalhando em mais de 300 propostas de emendas ao Regulamento Sanitário Internacional. E há toda uma discussão sobre um novo instrumento que não sabemos se vai se chamar de tratado, de acordo, os diplomáticos lo estão mirando, pero que pode ser a melhor maneira de implementar algumas lições dramáticas que aprendemos durante a pandemia. Só para mencionar a uma delas, a dificuldade de garantizar acesso equitativo a todos os países às ferramentas que são necessárias para responder a uma emergência de saúde pública. Se recordamos, durante toda a pandemia, os países da América Latina e do Caribe, que não têm muita produção local de produtos para a saúde, peleamos para ter acesso a cobrebocas, mascarilhas, guantes, depois a los respiradores, depois a los medicamentos, depois a las vacunas. Então, esse é um dos temas que está em discussão nesse novo instrumento, como garantizar que em uma pandemia se tenha mecanismos que funcionem de maneira adequada para garantizar o acesso equitativo às ferramentas que se necessitam para diminuir o impacto de uma pandemia. Então, isso eu creio que é importante, e ao mesmo tempo estamos trabalhando com cada um dos países para fazer um diagnóstico, para apresentar proposta. Se criou um mecanismo de financiamento internacional, o Fundo Pandêmico, é uma iniciativa muito importante, pero
de la necessidade que foi identificada ao redor de 2 mil milhões de dólares, solo se mobilizaram essa hora 250 milhões de dólares. Então, de 30 projetos de nossa região que apoiamos os países da região, solo 4 foram aprovados em la primeira ronda, um regional, que a OPS apresentou, um para o Caribe, um para Suriname e outro para Paraguai. Pero temos todo esse portfólio de projetos para fortalecer muitos temas importantes. A capacidade de vigilância, a capacidade de laboratório, a integração de los serviços de vigilância com os serviços de saúde, incluído aí também a própria atenção primária de saúde, que muitas vezes pode ser a primeira linha para detectar que algo passa de uma maneira diferente em uma comunidade, em uma cidade, em um bairro, etc. Durante a pandemia também, a hora, eu creio que há que aproveitar alguns temas que a pandemia como que nos empurrou, né? E vou citar poucos exemplos para não ir muito. Hablando de vigilância de laboratório, por exemplo, falar de vigilância genômica 5 anos atrás era falar de uma tecnologia cara, pouco disponível, solo em 3 ou 4 países da região. Hoje, com o apoio da OPS, temos 25 países da região com capacidade de fazer vigilância genômica. Em Paraguai, por exemplo, estão fazendo vigilância genômica não só do vírus da Covid-19, mas do vírus de Zika e de outros vírus de importância para lá. Guatemala está com capacidade de fazer vigilância genômica, Bahamas, no Caribe, está, ou seja, se construiu essa rede que é o presente e o futuro, porque amplia muito a capacidade de detecção, que passa algo, que há um vírus novo, ou que há um vírus conhecido, que isso é uma mutação e que necessita vigilância. Então, esses são um legado que eu creio importante da pandemia, que temos que incorporar. O outro foi a transformação digital. Eu sempre digo que antes da pandemia, eu estava aí me desempenhando como subdiretor da OPS, não recuerdo de nenhum ministro que platicava comigo sobre transformação digital. Depois da pandemia, durante a pandemia e agora, todos falam da transformação digital. Porque a pandemia quase que nos empurrou para utilizar melhor algumas plataformas já disponíveis e desenvolver outras, para utilizá-las não para reemplazar, mas para complementar e para facilitar, por exemplo, que uma equipe de atenção primária em um centro de saúde, em um bairro pobre da periferia de uma grande cidade da América Latina, ou um centro de saúde em uma área remota, pueda ter acesso a uma segunda opinião ou acesso a um especialista de uma maneira muito mais rápida do que tinha antes. Então, eu creio que isso também foi uma aprendizagem importante. Um segundo tema que creio que a pandemia subrayou muito para nós outros é o tema de que necessitamos ter sistemas de saúde mais resilientes. Se desenvolveram muitas ferramentas em nossa região, desafortunadamente por o crônico subfinanciamento de los sistemas de saúde, em grande parte de los hospitais, de los centros de saúde, de las salas de emergência, los planos de prevenção e controle de infecções hospitalares não estavam implementados. Quando miramos a taxa de mortalidade entre profissionais de saúde de América Latina, foi o doble de la que foi observada em Estados Unidos e em Europa. Em alguns países chegou quase a 3 vezes mais grande que foi observada em Estados Unidos e em Europa, porque não se tinham acesso a los equipos de proteção individuais, porque não havia protocolos bem estabelecidos, não havia treinamento, ou seja, toda a necessidade de preparar melhor os serviços de saúde. Há que aproveitar também, eu creio, a maior visibilidade do setor saúde para transformar essa visibilidade em um financiamento mais adequado. Os economistas de saúde consideram que há que ter ao menos 6% do produto interno bruto do país como gasto público para que se tenha condições de oferecer saúde universal com alguma qualidade à população. De los 35 Estados-membros de nossa região, solo 4 ou 5 estão nesse patamar. Melhoramos, porque só havia 2, agora já temos 4 ou 5. Há um sexto que vai lograr este ano,
pero todavía hay países que solo tienen 3% de su Producto Interno Bruto como gasto de salud, e o promédio da região está ao redor de 4,6%. Ou seja, temos que avançar. Segundo, que é muito importante fortalecer o tema da atenção primária de saúde. A atenção primária que, hoje, para poder ter a capacidade de resposta, tem que ser uma atenção primária com a capacidade de responder a esse panorama epidemiológico complexo que temos na região. Ou seja, uma atenção primária que pueda oferecer tamizaje, diagnóstico e tratamento para as enfermidades crônicas não transmissíveis, porque se isso não se hace na atenção primária, vamos a, primeiro, perder a oportunidade de oferecer um momento adequado para as pessoas. Segundo, vamos a ter um gasto muito menos efetivo, porque vão a buscar a atenção secundária ou terciária. Não estou aqui com os dados de México, pero em promédio, América Latina, de cada 100 pessoas com hipertensão, e menciono hipertensão porque é a principal causa de mortalidade entre adultos, de cada 100, só 50 têm conhecimento que têm hipertensão. E só 25 têm a hipertensão controlada. Então, se não cambiamos isto, não vamos a reduzir as mortes evitáveis que temos com enfermidades não transmissíveis. Então, tem que ser uma atenção primária com essa capacidade. Tem que ser uma atenção primária com a capacidade de reduzir as taxas completamente inaceitáveis que todavia temos em muitos países da América Latina de embaraço entre adolescentes, por exemplo. Tem que ser uma atenção primária com a capacidade hoje de utilizar as novas modalidades de diagnóstico e tratamento para ampliar a detecção e o controle de tuberculose e VIH, ou seja, há que pensar uma atenção primária que não seja somente a atenção primária de saúde materno-infantil, como planteava-se em Alma Ata há 45 anos atrás, porque cambiou a sociedade, cambiou o perfil epidemiológico que temos. Então, eu creio que esse vai ser um esforço enorme. Recuerdo que o informe de saúde universal que foi lançado aqui em México em 2018, já fazia esse chamado aos países que ao menos 30% do pressuposto de saúde se deveria pôr em la atenção primária para qualificar, para dar as condições, para treinar os recursos humanos, para que se tenha uma atenção primária resolutiva e que organize a demanda para os níveis especializados de atenção de uma maneira a utilizar de forma mais efetiva os recursos que temos. A pandemia também ha subrayado alguns temas, né? O tema de saúde mental, temos aqui uma das integrantes da comissão de alto nível de Covid, saúde mental e Covid, a doutora Maria Helena Medina Moura, que também vai fazer seus comentários. Saúde mental já estava aí, né? Seguro que a pandemia produziu em cada um de nós outros, incluso uma situação de incertidumbre, né? Impacto social, quantas famílias perderam sua fonte de ingresso, empregos, ou seja, foi ao ver pessoas muito cercanas a ir a hospitais, a morrer. Então, é seguro que a pandemia produziu também aí um incremento, né? E em países onde há dados de boa qualidade na região, como em Canadá, se observa muito que tivemos um incremento de casos, né, de búsqueda de atenção em saúde mental, por incremento de depressão, por incremento de quadros de ansiedade e também de consumo inadequado de álcool, consumo de substâncias psicoativas e outras. Isso já estava, mas de alguma maneira, seja por el estigma, seja por a discriminação, era uma área que não tinha a atenção necessária em nossos sistemas de saúde. Então, eu creio que aí também foi um tema que a pandemia pôs sobre a mesa, de que os sistemas de saúde têm que mirar. A comissão de alto nível entregou agora em junho seu informe final com 10 recomendações muito concretas que estamos traduzindo em propostas de cooperação técnica. Nossos Estados-membros aprovaram em setembro
em seu conselho diretivo, que é o órgão máximo da OPS, uma resolução sobre saúde mental e prevenção de suicídio, que exatamente busca traduzir as recomendações da comissão em termos práticos para os países. E menciono o suicídio também, porque nos últimos 20 anos, a taxa de suicídio, ou seja, desde 2000, a taxa de suicídio em las Américas cresceu uns 17%. Essa é a única região do mundo onde a taxa de suicídio tem um crescimento de uma maneira sostenível, e sabemos que há paquetes de intervenções capazes de ampliar a capacidade de prevenir o suicídio em nossos países. Então, esse câmbio em los sistemas de saúde, para que se quedem mais resilientes, com recursos humanos entrenados, seja na atenção primária, seja para as especialidades que se requerem para ter um sistema de saúde com capacidades importantes. Um último tema que também a pandemia subrayou muito é o tema de como podemos diminuir a vulnerabilidade da região, com um incremento da capacidade de produção em la própria região de América Latina e do Caribe. Nós outros já temos alguma capacidade de produção, temos em México, temos em Argentina, temos em Brasil, temos em Cuba, temos em Colômbia, temos em Chile, pero durante a pandemia se quedou muito evidente que há uma dependência de importação de produtos, seja os insumos para a fabricação de medicamentos, seja os equipos de proteção personal, que não pode seguir se queremos estar melhor preparados para responder às necessidades e aos desafios da situação de saúde, mas também para uma nova pandemia. Assim que a OPS lançou uma plataforma para fortalecer a capacidade de produção, começamos com 2 iniciativas. Uma é fortalecer a capacidade de produção de vacinas basadas em la tecnologia de RNA mensageiro. Tivemos uma chamada pública, 2 projetos foram selecionados, um em Argentina, é um consórcio privado, chamado Sinergio, o outro é um produtor público em Brasil, que pertence à Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz e Ministério de Saúde, pero não são projetos para beneficiar Argentina e Brasil, porque tudo que se vai desenvolver aí, se vai oferecer para todos os países da região, por intermédio do Fundo Rotatório de Vacunas, da OPS, que é um organismo de compras de vacinas para os países que trabalha já há 42 anos, oferecendo vacinas de qualidade para a região. Um outro projeto que já está esse projeto já está em funcionamento. A vacuna de Fiocruz foi desenvolvida pela própria Fiocruz e já está em fase 1 de ensaio clínico e deve ser a fase 2, 3, o primeiro semestre de 2024. Um segundo projeto é de apoiar a los produtores em los países de equipos de proteção, né, mascarillas, cubrebocas, guantes. Então, que estabelecemos em El Salvador um hub para a certificação de qualidade de equipos de proteção individual, para que os produtores não tenham que enviar seus produtos a Estados Unidos ou Europa para ter a certificação de qualidade. Estamos trabalhando com outro hub que vai estar aí em Colômbia, também para apoiar, porque a experiência de não ter acesso foi tão dramática que todos os países começaram a pensar: eu vou produzir minhas próprias vacinas. E sabemos que isso não é factível, não alcança ter 20 produtores de vacuna em América Latina e no Caribe. Não há mercado para produzir vacinas, é caro, é complexo, mas há muitas outras oportunidades em toda a cadeia de produtos para a saúde, de produtos quizás mais sencillos que se pode apoiar o setor privado de los países, fortalecer a capacidade regulatória. Estamos invitando as instituições financeiras, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a participar também nesse projeto, ou seja, de uma maneira estratégica, de uma maneira pragmática, né, buscar apoiar em países onde há capacidade não só de produção, mas também de desenvolvimento. Né? Em América Latina e no Caribe temos, em muitos países, uma capacidade
de desarrollar nuevas herramientas, que se debería tener más apoyo para esas soluciones que los propios países pueden empezar a desarrollar. Y por último, yo creo que estamos em um momento agora de salida, né, dessa fase mais aguda, e creio que um dos roles importantes que tem a OPS é fazer com que a brecha entre ter a evidência disponível e ter essa evidência transformada em práticas de saúde se diminua. Né? Muitas vezes temos buenos projetos demonstrativos na região, em muitos temas, e creio que é o momento de fazer com que se pueda escalar e que se pueda ter não como um projeto demonstrativo muito exitoso em uma área específica de um país, pero que se torne em uma política de saúde. Há muitos exemplos, não vou mencionar muitos, pero temos agora, por exemplo, a possibilidade de eliminar a hepatite C, né? Porque temos medicamentos que têm uma taxa de cura de mais de 95%, que não necessitam ter toda a tipificação genômica que se necessitava antes, né? São pangenômicos, ou seja, se podem, bajo protocolo em treinamento, incluso descentralizar a própria atenção na hepatite C. Para países que não têm patente para sofosbuvir, por intermédio do Fundo Estratégico da OPS, oferecemos o tratamento por menos de $200 de produtores pré-qualificados por la OMS, não é de um produtor desconhecido, por um produtor pré-qualificado. Países como Guyana, por exemplo, implantaram agora e estão com tratamento para alcançar os 100% das pessoas que necessitam. E hepatite C, como vocês sabem, é uma causa importante, né, de cirroses, de transplantes de hígado, de muertes, ou seja, pero está em nossa mão escalar e fazer programas, incluso com estratégia de microeliminação, como a nossa secretária de la Ciudad de México está fazendo, em pessoas privadas de liberdade, em clínicas hemodiálise, ou seja, é factível. Temos o câncer cervicuterino, por exemplo, que se utiliza um tamizaje que tem mais de 50 anos, que é o Papa Nicolau, que não tem muita precisão, porque depende do treinamento da pessoa que faz a prova, que exige que a mulher vá como 3, 4 vezes à unidade de saúde. Pero hoje já temos um teste para VPH basado em PCR, que tem um valor preditivo positivo muito maior do que o Papa Nicolau, e que a própria mulher pode tomar a amostra. Ou seja, que não necessita que a mulher vá 3, 4 vezes à unidade de saúde. Isso também pode eliminar uma barreira cultural de acesso, porque há mulheres que não se sentem confortáveis de ir a um serviço de saúde. E aí estamos a pelear com os produtores para barrar o preço, que hoje está ao redor de $20 cada teste, para barrar para $7 ao menos, e com isso alcançar que os países possam implantar. Temos em áreas pobres de Centroamérica e de Sudamérica, já como projetos demonstrativos com uma aceitação excelente por parte de las mulheres e de facilidade de acesso. Se combinamos isto com o treinamento para o tratamento das lesões por VPH em atenção primária, o câncer cervicuterino podemos eliminar em um período de 10 anos. E para muitas outras, né, enfermidades, há tecnologias ou novas estratégias que estão disponíveis. O câncer cervicuterino não pode deixar de mencionar também que temos que lograr uma cobertura mais adequada de vacinação com VPH. Na hora, por exemplo, que já há evidência científica que com uma dose se protege, né, podemos utilizar as doses que agora estão mais disponíveis para começar a vacinar os ninhos, que também há evidência que quando vacuna os ninhos se hace, né, a proteção comunitária, porque antes se chamava imunidade de rebanho, pero agora se considera que não é adequado falar de rebanho, porque não somos animais, pero a mim me gusta essa ideia de rebanho, com esse sentido de la proteção, né, a proteção coletiva que logra. Então, eu creio que essa é a última enseñanza que creio da pandemia, é que não podemos ter como meta volver para onde estávamos em 2019.
porque para muitos de los objetivos de desarrollo sostenible não estávamos em bom caminho para lográ-los hasta 2030. Não estávamos quando mirávamos os países, e mesmo em alguns países onde estávamos bem, quando no promédio do país estávamos bem, mas quando barrávamos para os níveis subnacionais, em alguns estados e províncias não estávamos bem, principalmente onde havia mais concentração de pessoas pobres, de pueblos originários, de afrodescendentes e outros. Assim que eu creio que aí temos que ser mais ambiciosos. E para isso é muito importante, e termino agradecendo mais uma vez o gentil convite, invitação do Dr. Fajardo, de me invitar para estar aqui, porque com o prestígio que têm os acadêmicos de uma Academia Nacional de Medicina, eu creio que tem um rol muito importante. Sabemos que, desafortunadamente, durante a pandemia também, a própria confiança de las pessoas em las vacunas para a Covid, pero isso também agora se alcança as vacunas para a imunização contra polio, sarampião e outras enfermidades, estiveram um pouco desafiadas, né? Sabemos que muitas vezes em muitos países se propuseram como medicamentos milagros para a Covid-19, coisas que não tinham nenhuma base de evidência para a implementação. Então, eu creio que também é um momento de fazer como um processo de participação mais forte das academias, das instituições universitárias, das sociedades de especialistas, de uma academia como a Academia Nacional de Medicina, para que se pueda ter esse processo de apoio às autoridades de saúde, para que todas as melhores evidências possam se traduzir efetivamente em políticas públicas que, adaptando-se à realidade nacional de cada país, às leis, às decisões de cada uma das autoridades nacionais, espero que se pueda avançar com muito mais velocidade do que avançamos nessa hora. Então, muitíssimas graças pela invitação.